Olá, peritos. Ora, ontem à noite nós fomos surpreendidos com um despacho do presidente do INSS, aonde menciona a falta de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do PGD. Ora, o INSS, que tem o seu PGD para os seus servidores, é ele que tem a dotação orçamentária para suprir ao pagamento do PGD, do bônus dos peritos. E aí, nesse sentido, nós gostaríamos de estar reconhecendo e parabenizando o gestor presidente do INSS por ter feito tal ação, o que, diferentemente do ministro da Previdência e da própria do Departamento de Perícia Médica Federal, de não ter comunicado a nenhum dos senhores que fazem parte do programa. Ou seja, em completa desonestidade deles estarem fazendo isso. Por quê? Porque agora, no próximo final de semana, terão vários mutirões, vários. Nenhum desses foi suspenso até então. E vejam que nessa nota, nesse despacho do presidente do INSS, ele manda retroceder até aqueles que estão em vigência de conclusão. Ou seja, aquele que está sobrestado por alguma exigência do processo administrativo devem retroagir, devem voltar para não concluir a pendência para pagamento, porque ele não tem dotação orçamentária para tal. Então, os senhores que estão fazendo bônus, de maneira de se prevenirem que vocês não terão dotação orçamentária para tal. Então, está claro. O Departamento de Perícia Médica não está avisando a ninguém, o Ministério da Previdência não está avisando a ninguém, mas o presidente do INSS, embora não tenha hierarquia nenhuma sobre a DPMF, mas a dotação orçamentária para o cumprimento do PGD é do INSS. Nesse sentido, que vocês vão ouvir aqui, quer seja do doutor Francisco e do doutor Paulo Vitor, vocês vão ver o mecanismo de legalidade desse pagamento e a obrigação ser do INSS, que não tem dinheiro. Francisco. A notícia pegou o Brasil, né, de surpresa, não foi só a gente. Vocês podem ver aí que os principais meios de comunicação já estão divulgando que o INSS vai suspender o programa de redução de fila por falta de dinheiro, né? O presidente do INSS, que agiu com extrema transparência, e a gente parabeniza ele por isso, divulgou na tarde de ontem, nesse memorando, que está suspenso qualquer tipo de atividade de bônus, porque o dinheiro não existe, o dinheiro não está dotado, né? O governo federal, por diversas questões, está tirando dinheiro de todos os locais para cobrir emergências, como, por exemplo, a dos Correios, né? Se o governo federal não pagar 20 bilhões para os Correios nos próximos dias, a atividade postal no Brasil vai parar, né? E nos preocupa até agora a postura omissa, negligente e irresponsável da DPMF e dos seus responsáveis em relação a não avisar para os peritos que está tendo esse problema. Pelo contrário, hoje de manhã nós tivemos DRs dizendo que isso é só para os administrativos. Não, não é. Paulo Vitor vai explicar aqui, como o Argolo já falou, que a dotação orçamentária para pagar o nosso bônus, ela vem justamente dessa mesma fonte que o INSS agora está falando que secou, que está temporariamente bloqueada. Lembrar que já não será o primeiro calote deste governo. Quando este governo assumiu em 2023, peritos que tinham feito perícias de bônus em dezembro de 22 tomaram um calote do governo e esse calote foi concretizado. De fato, não foi pago a perícia, a atividade extra de dezenas de peritos que trabalharam de boa fé durante dezembro de 22. Então, a gente está indo para o segundo calote do governo Lula. Nosso motivo de estar aqui alertando é que, como a Argolo falou, tem diversos mutirões já programados para esse final de semana. Temos heavy loas. Por exemplo, eu tenho informações que no estado de São Paulo o heavy loas já foi cancelado, né? Mas não explicaram por quê. Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro, o DRs estão falando lá
que não tem problema. Aí, quando eu pedi para perguntar se ela garante o pagamento dos peritos diante dessa informação do presidente do INSS, a resposta é o silêncio. Então, essa postura covarde da DPMF para com os seus liderados, essa postura omissa da DPMF, que há muito tempo se caracteriza por ser assim, uma total desconexão com o perito da ponta, ela não pode continuar dessa forma, e a gente está trazendo aqui o alerta que tomem cuidado, porque é muito provável que a gente tenha problema com o pagamento do bônus, a não ser, né, que o governo federal restitua o orçamento do INSS. Lembrando que, apesar de ser um programa de redução de fila, o que a gente está vendo é que a fila duplicou em relação à fila recebida pelo governo Lula no início de 2023. E agora a fila dobrou, né? Por quê? Porque enquanto faz programa de redução de fila, continua com a TestMed, que é o grande responsável pela explosão das filas no Brasil, que é uma incoerência total. Paulo, como é que funciona esse negócio do INSS que paga o nosso bônus? Bom, em outras regulamentações, em outras legislações, já havia essa previsão de que o INSS seria o responsável por fazer a organização da dotação orçamentária relacionada ao programa de bônus da perícia. E isso se repetiu agora com a Lei 15.201, a mais recente, que regulamenta a questão do programa de bônus, tanto do INSS como da Perícia Médica Federal, e em seu artigo 7º, parágrafo único, a lei é expressa em dizer que o INSS será responsável pela descentralização orçamentária relacionada à administração e à execução do programa de bônus, ambos programas de bônus. Então, tanto o programa da autarquia como o programa da Perícia Médica Federal ficam sob responsabilidade no que se refere à questão orçamentária do INSS. E, como já foi pontuado pelo Dr. Argolo, a gente foi surpreendido ontem à noite por esse ofício circular subscrito pelo presidente do INSS, alertando os servidores da autarquia a respeito dessa também surpresa do órgão em relação à imprevisibilidade orçamentária, mas uma postura bastante transparente, honesta e correta, dizendo, olha, haja vista essa surpresa, né, que tivemos em relação às nossas contas, a nossa postura agora é de suspender a execução das atividades relacionadas a esse programa extraordinário. Então, todos aqueles que estavam pensando em fazer, que não façam mais, e todos aqueles que estavam executando tarefas, que devolvam ao repositório para que não sofram prejuízos futuros, justamente por terem executado as tarefas e não receberem o valor devido. A gente não vê isso em relação à perícia, o que quer dizer que eventualmente possa existir ainda um resquício de orçamento ainda organizado e destinado ao programa de bônus da perícia, mas que imagino eu, que o orçamento para o programa de bônus do INSS, até por conta do volume de servidores e de tarefas, pode ser até maior do que o da perícia. Se aquele lá já escoou, é muito provável que esse mesmo fim seja observado em relação ao bônus da perícia. E a gente sabe também, o doutor Francisco já mencionou, que calote em programa de bônus não se isso acontecer efetivamente, não vai ser a primeira vez. E não só calote, a gente também tem recebido muitas consultas, na verdade, relatos e denúncias de pessoas que têm sido surpreendidas em relação ao cômputo das tarefas extraordinárias realizadas no âmbito do bônus. A pessoa chega em determinado dia do mês, vê lá que executou 200 pontos extraordinários e, por algum ajuste da data prévia, depois de alguns dias esse saldo baixa para 130, 120 e a pessoa realmente fica refém de uma correção no sistema. Enfim, é tudo muito obscuro, é algo que a gente sempre vem batendo na tecla, que deveria ter uma preocupação por parte do departamento em relação a essa transparência, em relação a como as coisas vão andar, porque, sinceramente, isso vai ser muito negativo para a imagem do departamento, que já está bastante corroída, se daqui a alguns dias os peritos ficarem sabendo que as tarefas extraordinárias realizadas nos últimos 15 dias, 1 mês, 2 meses, não serão remuneradas. Olha aí. Portanto, perito, não fique a ver navios. Não faça bônus numa circunstância como essa, sem orçamento, numa coisa duvidosa.
aonde a gente está trazendo o alerta que foi exposto pelo próprio presidente do INSS. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos e dizer: o seu porto seguro é a ANP. Grande abraço a todos.